Hello guys! Nesse vídeo a gente vai falar sobre possessive pronouns, pronomes possessivos. A gente já falou sobre o caso possessivo do nome, nós já falamos sobre adjetivos possessivos, então chegou a hora de falar dos pronomes. Eu vou explicar sobre eles e aí no final do vídeo eu vou fazer uma comparação entre os três para você saber exatamente quando usar um e quando usar outro, ok? Então, primeiro, vamos apresentá-los, né? Quando eu for dona, o pronome possessivo que eu vou usar vai ser mine. Mine. Quando for um homem, um ser humano do sexo masculino, eu uso his. Teacher, é igual possessive adjective? Sim, a forma é a mesma, a função é diferente, tá bom? Quando for um ser humano do sexo feminino, she, o pronome possessivo a ser usado vai ser hers, tá bom? It. A gente tem a forma its, só que ela não é utilizada, tá bom? Como pronome possessivo, a gente evita. Como adjetivo, você vai ver algumas vezes. Como pronome, não vai ver não, tá bom? Agora, quando o dono for você ou vocês, não importa, o pronome é sempre yours. I'm yours. Olha aí a música do Jason Mraz, né? Eu acho que o nome, inclusive, é I'm yours. Pronome possessivo. Quando nós formos os donos, o pronome possessivo vai ser ours. E aí, de novo, não confunda com hours de horas, né? Hours de horas é com a letra H, mas o contexto é bem diferente e vocês não vão confundir não, tá? E quando eles ou elas forem os donos, o pronome possessivo a ser usado vai ser theirs. Theirs, tá bom? Então, olha só, gente. O pronome possessivo, ele serve para quando a gente vai falar sobre posse, mas a gente não vai usar o nome do dono e nem falar do que a pessoa é dona. Por quê? Porque o contexto é óbvio. Se eu viro para você e pergunto de quem é este canetão, você vai falar, é dela, é seu. Então você não usou o nome da pessoa, porque você está apontando, né? Ou pelo contexto é muito óbvio. E você não vai usar, de novo a palavra aqui, canetão, né? Estou usando exemplos em português, mas vou falar em inglês daqui a pouquinho. Você não vai usar canetão por quê? Está óbvio pelo contexto. Eu acabei de te perguntar, não é isso? Então vamos lá. Whose marker is this? It's mine. It's yours. It's hers. It's his. Tá vendo? Então não usei o nome do dono e também não repeti o nome do objeto, o nome da coisa possuída, tá? Não necessariamente um objeto inanimado, tá, gente? Vai ter, eu não vou falar o dono nem o substantivo ali daquilo que eu estou me referindo, tá? Com relação à posse. Beleza. Olha isso aqui. Se eu viro e pergunto, whose pen is this? Lembra que eu também posso perguntar dessa forma. Whose is this pen? Né? Porque aí, nesse caso aqui, o demonstrativo está exercendo o papel de sujeito. Nesse caso aqui, de adjetivo, né? Porque ele está sendo usado junto com o substantivo, então isso tudo aqui que é o sujeito da frase. Nós falamos um pouquinho sobre isso na aula das WHs, né? Mas tudo bem. De uma forma ou de outra, eu tô perguntando de quem que é essa caneta, tá? Gente,
Este objeto aqui, em inglês, se chama marker, tá? Eu coloquei pen, caneta comum, só para caber ali no quadro, beleza? Então, olha só. Vamos supor que a caneta é da Katie. Então, eu posso falar, responder, it's Katie's. Usando o quê? O caso possessivo do nome. É da Kate, tá? Ou eu ainda posso falar, é a caneta da Katie. It's Katie's pen. Não tem problema, mas na verdade, pelo contexto é óbvio do que se fala, né? Eu acabei de perguntar pen, não tem necessidade de responder, de repetir pen. Em inglês, a gente evita o máximo a repetição, inclusive, tá? Mas se você responder it's Katie's pen, também tá certo, tá? Não tá errado não. Só não vai ser tão comum, né? O mais comum é falar it's Katie's, alright? Agora, eu posso, ao invés de usar o nome dela, usar o possessive adjective e responder it's her pen. É a caneta dela. Porque eu tô apontando para ela. Tá joia? E aí que eu quis usar a palavra pen. Fiquei com vontade de repetir, tá? Agora, uma forma mais simples ainda, porque o contexto está todo muito óbvio, eu estou falando do quê? Pen. E eu vou apontar para a dona, no caso, a Katie. Eu posso simplesmente falar it's hers. É dela. It's hers. Tá vendo, então? Olha aqui. Aqui eu tenho um contexto em que nós estamos respondendo. Mas, por exemplo, se você for contextualizar, a primeira coisa que você for falar já é indicando a posse ou parentesco, alguma coisa nesse sentido, você vai precisar de usar o caso possessivo do nome, que aí você vai precisar de falar o nome do dono e do que ele é dono. Às vezes nem sempre, eu posso só parar minha frase assim porque fica muito óbvio, né? Por exemplo, se eu falo assim, where are you going? Onde você está indo? I'm going to my grandma's. Estou indo para minha avó. Ou seja, fica subentendido que é a casa da minha avó. Eu não preciso falar I'm going to my grandma's house. Tá? Posso também, aí não, mas não é necessário. Mas de um modo geral, coloco o nome do dono e do que ele é dono, tá? Agora, eu não quero falar o nome do dono porque o contexto está óbvio. Então, por exemplo, eu tô falando da Katie. Katie is a nice girl. She's my friend. Her house is really nice. Então, para evitar repetir mais uma vez o nome dela, né? Falar Katie, eu usei o possessive adjective, indicando a posse ali. Então, eu tenho que usar o adjetivo, mas tenho que falar do que ela é dona. No caso do exemplo, eu coloquei house. Mas, quando o contexto todo é muito óbvio, eu não preciso falar o nome do dono e nem do que ele é dono. É onde entra o possessive pronoun, que é o caso aqui. It's hers. É dela. Tá bom? Aqui eu dei um exemplo de resposta, né? Porque na resposta fica tudo muito claro. Mas, por exemplo, eu falei da música I'm yours. Pelo contexto é muito óbvio também, né? Tem uma outra música eletrônica muito antiga que o cara cantava assim: The world is mine. O mundo é meu. Né? Então, pelo contexto, ficou tudo óbvio aí. O dono e a coisa. Então, foi por isso que ele usou o possessive pronoun. Tá bom, gente? Espero que tenha ficado claro. Se vocês precisarem de alguma ajuda, pode comentar aí. Ok? Thank you. Bye bye.